Olá, tudo bem? Preparado? Vamos ver se você está preparado. Já pegou o seu caderno? Já abriu ali pronto para a nossa aula 16? Pois é, já passamos pela crônica e agora vamos falar de quê? Olha aqui, que aparece para você nossa aula 16. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre os contos. Será que é uma leitura mais rápida? Será que é uma leitura mais extensa? E aí? Depois que você passou pela crônica, identificou as características, fez a sua leitura e a sua atividade, não é isso? Então vamos aqui para a tela, vamos acompanhar aqui juntinhos, eu e você, professora Alessandra. Aqui nós temos leitura e análise de contos, certo? Mas me diga o que é um conto. O que é que você aprendeu sobre conto? O que é que você tem em mente sobre conto? O que que traz? O que que a tua memória mostra aqui sobre conto? Vamos ver. É um texto narrativo, mas ele é o quê? Muito bem, ele é curto, nada muito longo, tá? Vai anotando aí. Opa, deixa eu voltar aqui. Ele é curto, o que mais? Que você já pode identificar com poucos personagens, tempo e espaço reduzidos, que gira em torno de um único conflito. Então aqui eu tenho a minha característica do conto. Lembra que ao final das aulas você pode fazer aquele quadro crônica, conto, o que mais que eu tenho pela frente? Então, é uma narrativa curta, com poucos personagens, tempo e espaço reduzidos, que vai girar em torno de um único conflito. Tudo bem? Quem nunca ouviu? Qual desses aqui você já contou, de repente, para o seu irmãozinho, ou alguém já contou para você? Nós temos nossos contos de fadas, Três Porquinhos, Cinderela, Branca de Neve, João e Maria, que você ficava lá quietinho escutando. Aqui são os exemplos de contos para você, certo? Como que essa leitura acontece? É uma leitura... Professora, mas leitura não é leitura? Sim, mas quando eu paro para ler, dependendo da forma que você faz a sua leitura, ela fica mais atrativa, você concorda? Quando eu falo em leitura de contos, é o ato de compreender, então eu preciso não ler por ler, mas compreender, interpretar e refletir sobre o texto narrativo curto chamado conto. E o que que acontece durante essa leitura? Hã? O leitor ele vai observar o quê? Os elementos da narrativa. Quando eu trago aqui os elementos da narrativa, o que que eu vou lembrar? Que eu tenho um enredo, eu tenho os meus personagens, qual o tempo em que acontece e onde acontece e quem está narrando, tá? Então eu tenho enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Além de perceber o estilo do autor e os sentidos implícitos na história. Significado aqui de implícito é o que não está muito claro, né? Então eu preciso ali observar qual é a intenção, qual o sentido que está ali querendo mostrar, certo? E os exemplos que seguem, você pode... Aqui tem alguns, mas você pode também... quando eu falo em conto, professor, eu tenho, por exemplo, aqui, esses exemplos que estão colocados para você, mas eu quero mais, eu quero outros. Muito bem. Aqui nós temos o caso da vara de quem? Machado de Assis, Felicidade Clandestina, Clarice Lispector, tá? O Espelho, Machado de Assis, contos contemporâneos ou até mesmo o quê? Os contos populares. E o que mais que aparece também? A Cartomante, de Machado de Assis. Mas, se toda leitura é leitura, como ela acontece? O que que você vai diferenciar? O que que você vai observar no conto se eu sei que ele é curto? O que que eu tenho que identificar? O enredo. O que mais? Vai me ajudando aí. O espaço, os personagens. Vejam que delícia, né? Estudar aqui essa parte que você já conhece. Como ler esse conto? Então, a primeira pergunta, o que que aconteceu? E aí? Você pega lá o seu conto e o que que você vai encontrar durante a sua leitura? Quais os questionamentos que você já pode fazer?
Então, o que que aconteceu? Quem são os personagens? Você vai identificando. Eu tenho Maria e João, eu tenho lá Branca de Neve. Quem mais que aparece quando eu falo em Branca de Neve? Quem que eu vou lembrar? Hã? Ah, eu tenho os três porquinhos. Mas se eu tenho os três porquinhos, acompanhado dos três porquinhos, e quem mais aparece? Então, aqui todos voltados para o conto. Quem são os personagens? O que está em jogo na história? O que está acontecendo ali? Qual é o conflito? O que está rondando esses personagens? Porque quando eu pergunto o que aconteceu? Quem são os personagens? Mas quem é quem nessa história? Né? Houve um final surpreendente ou não? E aí, olha só, por que eu perguntei para vocês? Alguém já contou para você a historinha lá dos três porquinhos, né? Da Cinderela. Então, o que que acontecia ali? Qual era o conflito? Esses personagens, eles buscavam o quê? Quem era quem na história? Tinha o bom, o mal, né? E lá no final, o que que acontecia? Será que todo mundo vivia feliz para sempre? Porque acontece toda a situação, não é assim? Aí você vai identificando. Ah, e aí eu já fico aqui pensando, eu me apaixonei por este personagem. Olha, esse aqui é o vilão. Então você começa a identificar o que que aconteceu. Eu pego aqui o meu conto e já faço a pergunta. Vamos ver. Às vezes, de tanto você ouvir ou você contar os mais clássicos, você já sabe quem é o bonzinho, quem é o vilão ali, onde que acontece toda a situação. Não é verdade? Então, o que aconteceu? Quem são os personagens? O que mais? E aí, depois, quando nós terminarmos aqui, o que que você vai fazer? A leitura complementar e você tem uma atividade. É interessante que você termine a aula. Acabei de assistir a professora Alessandra falando ali um pouquinho sobre conto. O que é que eu vou fazer? Eu já sei as características, já sei o que é que eu vou encontrar. Já pego o meu texto, pego a minha atividade, eu nem perco tempo, já faço ali, fechei a minha aula. 1, 2, 3, não é assim? Certo? Então vamos voltar aqui para a tela. É uma sequência, pessoal, tá? Então, o que aconteceu? Quem são os personagens? O que está em jogo na história? Houve um final surpreendente ou não? Ah, professora, existem alguns contos que eu já li que eu não gostei do final, não. Aí eu pergunto, então como você gostaria que ele terminasse? Você pode fazer também. Ah, mas isso é uma prática? Com certeza, tá? Não gostei daquele final, eu posso fazê-lo de outra forma? Pode. Como que você enxerga? Como que você vê? É a sua prática. Um desfecho aberto? Como o texto foi construído. Então vejam quantos elementos aqui você tem para que você possa fazer a sua análise. Como o autor descreve os personagens. E aí aqui, quem é bom? Né? Quem é o vilão? E aí, à medida que eu vou falando aqui, você vai lembrando do que você já leu ou já ouviu. E aí você acaba ficando com raiva, né? Daquele personagem que só foi ali para quê? Para causar uma discórdia, uma confusão. Há falas, pensamentos e ações? E aí? Como é o narrador? Participa ou ele só observa? Perceba que aqui, no conto, nós temos mais elementos a serem explorados. Então, por exemplo, quando aparece aqui para você Cinderela, vamos lá, você vai lembrar da Cinderela, o que aconteceu com ela? O que a figura da Cinderela representa? Será que ela tinha uma madrasta? E aí, ao final, e ela tinha umas irmãs? Será que ela foi convidada para ir ao baile? Não. Então você vai relembrando todo o seu enredo. E onde aconteceu? Né? Então aqui, falamos da Cinderela, mas eu venho para cá. O que aconteceu com a Cinderela? Quem são os personagens? Tudo acontece em volta dela, mas quem é ali que vai causando as situações? Percebe? O que está em jogo na história da Cinderela? Estou colocando a Cinderela só para a gente ter uma referência.
mas você pode utilizar aqui em qualquer outro conto que você queira, tá bom? Houve um final surpreendente? Ou já era aquilo mesmo que eu esperava? E aí? Como é que você conta esse final lá da Cinderela? Um desfecho aberto? Como esse texto ele foi construído? O que que você observou? Como o autor descreve os personagens? Como que cada um aparece ali para gente? Nesse conto, há falas, pensamentos, ações. Como é o narrador? Como é que ele aparece ali? Ele participa ou ele só observa? E aí? Então aqui você marca aí no seu material o conto e as suas características, certo? Lembrando que você, após essa nossa aula, você tem a sua leitura e você tem a sua atividade que depois o seu professor vai dar aquele visto, vai conferir, certinho? E olha aqui, professora Márcia, professora Alessandra, o que fica para você? Você aí pode colocar até no seu caderno que eu já percebi nos registros que são enviados para a gente que vocês colocam no caderno as mensagens. Olha que maravilha! Então não é em vão, né, gente? Serve. Tem dia que aquela foi feita para mim. Vamos ver se você se identifica com essa. Aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Olha só que interessante. Então, alguns registros que eu já observei, vocês, olha, coloca lá no seu caderninho esse pensamento, que é o pensamento que fecha a nossa aula. Tudo certo, então, com o nosso conto? Posso ficar aqui só aguardando a sua leitura e a sua atividade? Então, olha lá, crônica, já foi, as outras também, né? Então, crônica, conto, e o que vem pela frente? Vamos ver? Só que agora em nosso próximo encontro. Tchau, tchau!